nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal caiu. Essa vai ser a primeira vez e por causa da gente. Nós estamos todo mundo aqui por causa de três coisas: o nosso ideal, a nossa dignidade e aquilo que a gente acredita não tem preço. A gente não vai vender tudo isso para vagabundo e bandido nenhum, tá? Imagina você deitar sua cabeça no travesseiro de noite sendo a Tabata do Amaral ou Guilherme Boulos, que só fala do escândalo do Banco Master da parte da direita, que começou lá na Bahia, e o trio lá do PT que está envolvido até a cabeça. Ou imagina você ser Nicolas Ferreira, imagina você ser Flávio Bolsonaro, que só fala do PT, que só fala do outro lado que está envolvido e não fala deles mesmos. E a gente não vai vender os nossos princípios em troca de dinheiro nenhum. E nós vamos puxar o seguinte: Moraes, qual é que é? Explica aí os milhões da sua mulher. Moraes, qual é que é? Explica aí os milhões da sua mulher. Moraes, qual é que é? Explica aí os milhões da sua mulher. Nessa mesma Avenida Paulista, a gente derrubou o governo mais corrupto da história desse país. E mais uma vez a gente está aqui para fazer história. Na época da Dilma, a gente também começou com 1000. Na época da Dilma, a população também estava anestesiada. Ninguém acreditava. A própria oposição tucana, entre aspas, não queria o impeachment. Não queria derrubar o governo. Foi a nossa insistência, foram as nossas manifestações, a nossa marcha até Brasília, o nosso acampamento em Brasília, as nossas mais manifestações ainda depois de tudo isso, que fizeram a presidente da República cair, que deram força para que uma operação pela primeira vez prendesse os maiores corruptos desse país. E dessa vez, nós estamos derrubando gente mais poderosa ainda. Na história desse país, desde a nova república, 2 presidentes da república já caíram. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal caiu. Essa vai ser a primeira vez e por causa da gente. Com muita convicção e com muita segurança. E eu aproveito a presença da imprensa aqui para dizer o seguinte: neste exato momento existe um processo em curso, em julgamento, no Supremo Tribunal Federal, avaliando a minha prisão. E avaliando a minha prisão, não porque eu fui delatado pelo Vorcaro, não porque eu fiz rachadinha, não porque eu desviei dinheiro público, não porque eu fiz um resort, não porque a minha esposa teve um contrato de 129 milhões, não. Minha prisão está sendo julgada no Supremo, com voto de ministro já inclusive, porque eu disse, e algum de vocês já conhece essa figura, que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, foi o primeiro citado nas investigações. E todos os ministros do Supremo vão votar a minha prisão. E mesmo assim, eu não tenho nenhum receio de pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, mesmo Dias Toffoli, que eu também peço a sua prisão, pode ficar muito claro, Dias Toffoli, que eu quero que você apodreça na cadeia, junto com Alexandre de Moraes. Eu digo isso sabendo que vocês dois vão ter voto na minha prisão, mas eu não tenho nenhum medo. Se eu precisar ser preso pelas minhas convicções, eu vou com orgulho. Eu prefiro ser preso injustamente do que os corruptos delatados pelo Vorcaro vão ser presos justamente. É muito melhor que eu tenha o gosto da derrota do que o sentimento de vergonha da covardia de nunca ter lutado. É isso que vocês esperam de um representante do Movimento Brasil Livre e do Partido Missão, que tenha a coragem de levar a sua convicção até o final. Então, para fechar, eu vi a sua quebra, Lulinha.
Eu vi os 19 milhões que você movimentou, ninguém me contou. Eu vi, Alexandre de Moraes, a quebra do Vorcaro. Eu vi que você passou férias gostosas com ele em Campos do Jordão. Ninguém me contou. Eu vi, Lula, eu vi o Vorcaro dizendo que a reunião com você foi linda. Eu vi o Vorcaro dizendo que você chamou o presidente do Banco Central para atender ele, para servir cafezinho. Eu vi você dizendo que o presidente chamou o ministro de Minas e Energia para te atender. Deputados da base do governo me disseram que Lula e Marcola, assessor do Lula, receberam sim Vorcaro mais de uma vez. E ontem eu fiquei sabendo que agora eu tô sendo processado pelo Marcola por ter revelado isso. Então, para fechar e para reforçar, Supremo, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Lula, Zettel, quem recebeu doação do Zettel, Tarcísio, Bolsonaro, todos vocês a serem delatados pelo Vorcaro, saibam, e eu até faço um pedido para todos esses bandidos. Se vocês forem prender alguém por pedir a prisão de vocês, não prendam ninguém que tá aqui. Prendam a mim. Venham pra cima de mim. Porque eu represento essas pessoas. Venham pra cima de mim. Isso aqui é o princípio do fim. Delata Vorcaro é o princípio do fim desse pacto imundo que impede a gente de ser um país respeitado internacionalmente. Estão falando muito da minha geração, da nossa geração. O que o Alexandre de Moraes, com 129 milhões para a esposa, entregou para nossa geração? O que o Dias Toffoli, pegando dinheiro de banqueiro e defendendo o próprio caso, entregou para nossa geração? Entregaram pra gente um país falido, entregaram pra gente um país à beira da destruição. Uma honra estar com vocês, mais uma vez, exatamente no lugar, quase 12 anos depois, onde nós começamos tudo. Onde começou a queda da Dilma Rousseff, onde começou a prisão do Lula, onde começou a mudança profunda que a política brasileira passou. É um prazer inenarrável encontrar rostos novos e construir com vocês um caminho completamente novo. Eu vi ontem nas notícias, não apenas que o Vorcaro vai delatar, isso é certo. Eu vi ontem que agora o Edir Macedo tá num escândalo de 10 bilhões com o banco dele. Vocês sabiam disso? Eu vi ontem que há uma construção toda sendo tocada no Congresso Nacional, junto ao STF, para que nada aconteça. Há um acordo sendo gestado para que vocês fiquem parados, inertes, e que a eleição desse ano seja uma eleição entre o Haddad, porque o Lula nem vai concorrer, e o Flávio Bolsonaro. Dois bandidos, dois incompetentes. Não dá! PT e o grupo deles estavam no escândalo do Banco Master. Do início ao fim, as digitais deles todas estavam lá. E a população não desperta e anda inerte aqui pela Avenida Paulista, enquanto a gente desperto manda a nossa mensagem, porque ela foi iludida a acreditar que você tem que estar com um ou com outro. Um caminho para aceitar que você vai ter uma eleição, o Lula ou o Haddad, na outra, alguém com o sobrenome Bolsonaro. Por onde eu vou, há uma mensagem: olha, você não será chamado nesse debate, olha, você não será chamado nessa televisão. E o jogo está sendo desenhado para que haja apenas essas duas candidaturas e vocês fiquem presos no mundo do menos pior. Vocês vão ver o avô de vocês, ou o pai de vocês. Vocês vão ser levados a crer que vocês vão ter que votar no mesmo pior. E ao menos pior, não vote no Flávio, porque do outro lado é o PT. E quando eu estou no Nordeste, o que eu ouço é a mesma coisa. Vote no Lula, porque do outro lado é o Bolsonaro. Enquanto no Nordeste a ponte está caindo, aqui no Sul-Sudeste você está pagando imposto. Enquanto no Nordeste as pessoas continuam pobres, dependendo de bolsas e auxílios, vocês continuam sendo assaltados no meio da rua por aqui. Absolutamente nada vai mudar. O destino de vocês de ser vida de gado vai permanecer para sempre assim.
Os destinos de vocês, de pessoas fracas e inertes, vai continuar assim. Esse é o desenho. Esse é o desenho feito para você desistir. Para alguns rapazes ou moças que estão aqui, pegar um avião e se mudar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Eles querem a sua desistência. Eles querem que você volte para tua casa de cabeça baixa, trabalhando igual um burro de carga, sem viver um país melhor, sem viver uma vida melhor. Ele quer que você vá para a droga do bairro que você mora, que é um bairro destruído. Ele quer que você pegue o teu destino e os teus sonhos e simplesmente jogue no lixo. Não aceitem isso. Esse é um pedido claro e direto. Não aceitem isso, não aceitem esse caminho. Nós precisamos nos esforçar muito mais do que eles. O despertar de qualquer grupo minoritário na história humana é sempre o grupo da minoria, é sempre os primeiros, são sempre os precursores. São sempre as pessoas que ousaram dizer não para a maioria. E eles começam como minoria e eles terminam como maioria. Esse é o nosso caminho, só esse caminho. Porque se nós olharmos o que está sendo planejado para todos nós, é apenas um destino, eu vou repetir, de gado, de escravo, de fraco. O que eu vejo aqui são fortes, o que eu vejo aqui são os primeiros a falar não. E nós fomos poucos um dia, nós fomos os 300 daquela live maldita que cancelaram a gente e disseram que a gente acabou. Hoje estamos com partido político, hoje nós estamos de pé, e de pé eu falo pra vocês, vamos vencer, vamos colocar todos na cadeia, vamos nos vingar, vamos cobrir as ruas de sangue dos bandidos do crime organizado e vamos forrar as cadeias com os nomes, com as contas bancárias e com os sonhos malditos desses vagabundos que venderam o nosso país a troco de festas, a troco de posições e a troco de cargos. Tenhamos a nossa vingança, porra! Vocês vão convencer as pessoas na rua, vocês vão convencer as pessoas no trabalho, na faculdade e na família de vocês. Será um a um, até nós nos tornarmos inevitáveis. E quando a nossa presença se tornar inevitável, haverá o efeito da verdade. E quando a verdade é ouvida, a verdade não é parada. A verdade despertou as pessoas no Irã. A verdade despertou as pessoas no Nepal. E a verdade há de despertar as pessoas no Brasil. Se levantem, caralho! Sejam o veículo da verdade. Porque a verdade é a fala de Deus e Deus fala através de quem? Dos corajosos! De quem? Dos corajosos! Vambora, vamos marchar, vamos andar, caralho! E foi o que eu disse. Se o Vorcaro tá preso, foi graças às nossas manifestações. Na nossa primeira manifestação, ninguém falava do escândalo do Banco Master. A imprensa não falava e parecia impossível prender o Vorcaro. Hoje o Vorcaro tá preso. Agora a nossa pressão é para delatar e punir todo mundo e prender todo mundo envolvido no maior escândalo financeiro do país. Nós nunca vamos decepcionar você no sentido de passar pano por algum tipo de escândalo de corrupção. Olha aqui, Alexandre. Olha, Alexandre de Moraes. Tô falando com você, Alexandre de Moraes. Nós vamos te prender. Olha só, Dias Toffoli. Nós vamos te prender. Zettel. Nós vamos te prender. Nós vamos prender todos vocês.